Olá, sou o Johnny Quintino e eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as fragilidades que os empresários e prestadores de serviço têm e que têm causado muitos problemas, inclusive com grandes demandas judiciais por conta da relação entre cliente, prestador de serviço ou fornecedor de produto. 40 milhões, prestem bem atenção, 40 milhões, esse é o número de processos em tramitação na justiça brasileira promovida por consumidores insatisfeitos em razão da relação na compra de produtos ou na própria prestação de serviços. Tanto o consumidor quanto o fornecedor de produto que precisam de contrato para se relacionar financeiramente, profissionalmente com seus clientes, normalmente o que fazem? Simplesmente se limitam a pegar contratos de internet, modelos pré-estabelecidos, como se isso fosse resolver o problema. Muito pelo contrário. Cada empresa tem uma especificidade que demanda cláusulas e critérios diferenciados no contrato. Mas por uma questão muitas vezes de economia, de rapidez ou mesmo de desconhecimento, o que o consumidor, o fornecedor faz? Ele vai lá, baixa na internet, o pai Google, né? Captura um contrato lá, captura um contrato que seja semelhante àquilo que ele está precisando e entrega para o seu cliente. No momento em que há uma insatisfação, esse contrato normalmente ele não vai atender à sua necessidade. E o outro aspecto que tem feito com que muitos consumidores tenham ido ao judiciário é o fato dos prestadores de serviço e as empresas que vendem produtos, ainda que elas saibam que o foco hoje de todo o trabalho, de todo o marketing, o foco hoje do mercado empresarial está no cliente, na prática, esses empresários não fazem isso. Eles não focam nas necessidades reais do cliente. Eles não estão empenhados verdadeiramente em solucionar, em resolver, em dar a satisfação para aquele seu cliente. E com isso, ele gera insatisfação. E sabe o que é pior disso? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que defende o consumidor, não o prestador de serviço, não o fornecedor de produtos. Você já teve problemas com clientes em razão de contratos mal elaborados ou por não ter um contrato? Você já teve problemas com o seu cliente ou com algum cliente que não pagou, serviço que foram feito, produto que foi entregue e você não teve condições de sequer processá-lo, sequer cobrar esse valor? E se o fez, não surtiu efeito na hora de fazer? Se você se preocupa com essas questões, se você se preocupa com o fato de hoje ter 40 milhões de processos judiciários, o que mostra uma mudança imensa de comportamento do consumidor. O consumidor de hoje não é mais o consumidor do passado, que sofre as consequências e simplesmente deixa para lá. Não, o consumidor de hoje, ele é informado, ele é consciente dos seus direitos e ele está disposto a ir ao judiciário. E o judiciário, na grande maioria das vezes, dá voto favorável ao próprio consumidor, por uma questão bem simples. Na relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor está para proteger o consumidor e não o empresário. Se isso é preocupante para você, se você tem interesse em saber como proteger sua empresa para que você faça uma relação de negócios saudável, uma relação de negócio transparente, onde fiquem assegurados os direitos do consumidor, sim, mas que também fiquem assegurados os seus próprios direitos como prestador ou fornecedor de serviço. Então o que eu vou te dizer agora irá transformar o seu contrato numa poderosa ferramenta de alavancagem dos seus negócios, ao passo em que ela vai transformar a sua relação com o seu cliente em uma relação transparente, uma relação de credibilidade. Infelizmente, muitos consumidores, ou melhor, muitos empresários, muitos prestadores de serviço não tem o hábito de se preocupar com os contratos. O brasileiro, de uma forma em geral, muitas vezes olha o contrato com uma certa preconceito. Ah, está desconfiando de mim? Poxa, por que eu vou cumprir? E eu quero que vocês parem para pensar agora que o contrato ele é a maior forma de honestidade que o indivíduo pode externar para as pessoas e para a sociedade. Porque se você efetivamente está disposto a cumprir tudo aquilo que você está falando verbalmente, quando você instrumentaliza isso, não fica a menor dúvida sobre a sua
seriedade, sobre a sua responsabilidade, sobre o seu compromisso em fechar e fazer valer tudo aquilo que está escrito. E, naturalmente, o contrato ele vai versar nos direitos e deveres das duas partes. Salvo raríssimas exceções, a grande maioria, tanto dos prestadores de serviço quanto dos fornecedores de produtos, eles estão subordinados a cumprir as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Poucas atividades, poucas categorias não estão curvadas a elas. Como exemplo, apenas ilustrativo, eu citaria a classe dos advogados. Eles não estão subordinados ao Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza jurídica da relação entre advogado e cliente. Fora isso, todos os demais profissionais, todos os demais prestadores de serviço ou fornecedores estão subordinados. E sabe o que é interessante? No artigo 47, ele tem uma cláusula no Código de Defesa do Consumidor que diz que todas as cláusulas do contrato serão interpretadas de forma favorável ao consumidor. Então, ou seja, o contrato que você tem que elaborar, na hora que cai na mão do judiciário, cai na mão de um juiz, ele não vai interpretar olhando os interesses e a necessidade do prestador de serviço ou do fornecedor do produto. Ele vai olhar à luz da necessidade, das condições específicas do consumidor. Então isso já mostra, e é natural, por que isso acontece na verdade? Por que existe essa cláusula? Porque o código não é Código de Defesa do prestador de serviço ou do fornecedor de produto. Esse código é o Código de Defesa do Consumidor. Então ele foi criado para proteger a suposta fragilidade do consumidor, a suposta chamada hipossuficiência desse consumidor frente ao poder econômico do prestador de serviço. Só que ocorre uma distorção aí. Nem todos os prestadores de serviços ou nem todos os fornecedores de produtos, eles estão num desnivelamento que justifique a aplicação desse princípio, desse entendimento. Muitos prestadores de serviço talvez tenham muito menos condições econômicas do que o próprio cliente. Quantas vezes... Eu fico imaginando a seguinte situação. Um consumidor de classe alta, né, na classe A, e ele resolve contratar um pintor da classe D. Naturalmente, quem é que tem mais poder econômico entre os dois? É o prestador de serviço ou o fornecedor do produto? É claro que é o próprio prestador de serviço, não o cliente. Mas à luz do Código de Defesa do Consumidor, esse prestador de serviço, ainda que economicamente ele esteja ranqueado na classe D, para o judiciário, o contrato vai ser interpretado à luz do interesse, da vulnerabilidade, da fragilidade do consumidor. Então isso nos reporta ao seguinte preocupação. No momento da elaboração de um contrato, você, fornecedor de serviço, ou fornecedor de um produto, ou prestador de um serviço, tem que estar muito atento na elaboração de cláusulas que possam te proteger. E normalmente os contratos que estão aí, rodando simplesmente pela internet, ele não protege, ele não estabelece alguns gatilhos de proteção para a sua relação empresarial. Bem, o primeiro ponto que vocês têm que estar muito atentos na hora da elaboração do contrato é a fixação de preço. E as cláusulas que estão inclusas, que vão estar relacionadas ao valor estabelecido por vocês. Normalmente, no momento em que você está fechando um contrato, a sua cabeça pensa da seguinte forma: bom, eu estou fechando esse contrato, o meu cliente está interessado ou no produto ou no serviço, e ele vai me pagar de determinada forma, muitas vezes parcelado. E você tem a falsa imagem, né, a falsa percepção, ou a crença, ou o desejo de que esse contrato seja adimplido nas datas pré-estabelecidas. Na hora do fechamento do contrato, você não pensa, não, mas esse cliente não vai pagar. Você sempre pensa que ele vai pagar na data. E isso faz com que você fragilize o seu contrato em não estabelecer algumas cláusulas que prevejam tal possibilidade. O artigo 52, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ele já coloca uma limitação quando se trata de consumidores inadimplentes. Ele coloca uma limitação de 2%. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se no teu contrato, na tua relação com o seu cliente, ele não pagar na data,
se a sua atividade estiver curvada ao Código de Defesa do Consumidor, você não poderá estabelecer uma cláusula de multa superior a 2%. E aí eu faço a seguinte reflexão. Em muitos casos, no momento em que você presta um serviço para um cliente, no momento que você vende um produto para ele, a tramitação de tudo isso acontecendo, se o cliente não pagar na data, você pode ter um prejuízo que, ainda que ele pague esses 2% de multa, não vai cobrir para você o prejuízo que você teve pela ausência do pagamento na data pré-estabelecida. Então, em vários casos acontecem isso. É muito comum isso acontecer. E como eu posso fazer, eu, fornecedor de serviço, ou fornecedor de produto, ou prestador de serviço, o que eu posso fazer para me blindar? Se vocês concluírem que os 2% que a lei manda cobrar é insuficiente para suprir a necessidade, e ainda vou mais além. Vamos imaginar a seguinte situação. Você prestou um serviço para um determinado cliente, ele não pagou na data e não pagou em data nenhuma. Ele se tornou completamente inadimplente. Mas você prestou o serviço. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ingressar com uma ação nesse processo, quer dizer, uma ação com esse contrato, executá-lo. Você vai ter que provavelmente contratar um advogado para poder fazer a defesa para você. E você teve um custo fixo, ainda que seja um custo fixo ou um custo variável, você teve um custo para produzir aquele serviço ou aquele produto. No momento em que você receber esse valor no judiciário, ele vai vir deduzido, no mínimo, da parcela do honorário contratado com o advogado, além dos custos que você eventualmente possa vir a ter dentro desse processo. Ou paralelo ao processo, mas que você não tem como reivindicar dentro do processo. Aí você ganha. No momento em que você contabiliza, você toma o prejuízo. Você vai constatar que, ainda que tenha ganho, você teve um prejuízo. Por quê? Porque o contrato não previu alguns gatilhos para essa circunstância. E os 2%, evidentemente, foram insuficientes. E por que 2%? Lembra? Artigo 47? As cláusulas do contrato têm que ser interpretadas favoravelmente ao consumidor. Então 2% é suave para ele, mas pode ser insuficiente para você. Como nós podemos fazer para modificar esse cenário de eventual prejuízo? E aí eu gostaria de que vocês parassem para pensar e relembrassem, se porventura vocês têm filhos em escola, se vocês têm, ou mesmo está cursando uma faculdade ou fazendo um curso, o que normalmente os cursos, de uma forma em geral, eles desenvolveram uma estratégia, logicamente orientado por seus advogados, para evitar ser curvado nesse gatilho de 2%. Se vocês pararem para prestar atenção, normalmente o que as faculdades, as escolas fazem? Tem o valor da mensalidade, e o valor da mensalidade é sempre mais alto, e ela diz que se você pagar até determinada data, você tem um desconto de 10%. Não é isso que acontece na maioria dos cursos das escolas e das faculdades? Se você pagar antecipadamente, você tem um desconto? Por que elas fazem isso? Na verdade, a maioria dessas empresas, elas já estabelecem no valor, na precificação dos custos operacionais, dos custos da atividade dela, ela já inclui essa potencialidade de prejuízo, caso o consumidor venha não pagar. Então ela sabe que se o consumidor não pagar, ela vai ter que ingressar com ações, vai ter que fazer protesto, e tudo isso é custo. E só vai ter 2% de multa? Não. Então ela majora o valor, e se você for um consumidor, se o teu cliente for um consumidor adimplente, e ele pagar na data, ele vai pagar o valor real. Ele vai pagar o valor menos 10%. Por outro lado, aquele consumidor que não pague, ele vai ser, naturalmente ele perde esse desconto especial, e além do desconto especial que ele perde, você ainda vai aplicar os 2% de multa em cima dele. Ou seja, você majorou aquele valor em 12% dentro da legalidade. Ao fazer isso, você não está descumprindo norma nenhuma, porque a relação de preço entre prestador de serviço e o seu cliente, ou fornecedor de um produto e o seu cliente, ela é livre. Tanto que isso é muito fácil de perceber. Quando você quer comprar um produto, você vai em várias lojas diferenciadas e em cada loja tem um produto
com o mesmo produto com valor diferenciado. Você quer contratar um prestador de serviço? Se você contactar 3, 4, 5, você vai ver que eles não vão cobrar o mesmo preço, eles vão ter preços variados. Então a relação de preço ela é livre, salvo algumas atividades específicas. Aí é muito específico, então não vou entrar nesse mérito para efeito deste bate-papo aqui agora. Mas a grande maioria tem a liberdade de fazer isso. Então você pode cobrar um valor maior para o seu cliente e colocar uma cláusula de desconto especial para aqueles que pagam em data antecipada. Com isso, você consegue proteger o teu poder de compra em caso de inadimplência e da necessidade real de ter que demandar no judiciário, de ter que fazer cobrança, contratar outros profissionais para cobrar para você. É uma forma de equilibrar os gastos e os prejuízos que você venha a ter. Percebe como é fácil o prestador de serviço, o fornecedor de produto, equilibrar essa balança sem descumprir a regra da lei? Basta fazer um contrato que atenda aos teus interesses também, que preveja as tuas necessidades. Fez sentido para você o que eu falei? Então, se fez, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se inscrevam no meu canal e nos próximos vídeos eu vou estar abordando outros tópicos que devem estar relacionados no contrato de prestadores de serviço ou fornecedores de produtos, para que promovam para vocês o mesmo equilíbrio do que eu estou falando agora, com relação aos preços, com relação ao gatilho do desconto. Muito obrigado por estar comigo até agora e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.